Existe uma cena bastante comum dentro das empresas. Chega a reunião de resultados e todo mundo começa a falar vendas. Quanto fechou, quanto falta para bater a meta, quem vendeu mais, quem vendeu menos. E no meio disso tudo, o CEO olha para o CRM e vê uma quantidade enorme de informações, números, gráficos, relatórios. Só que a pergunta continua sem resposta. O faturamento do próximo mês, ele está seguro ou não? Fala pessoal, eu sou o Toninho da K3A e hoje eu quero conversar sobre um erro que eu vejo acontecer com muita frequência. Empresas que têm CRM, mas não têm gestão. Porque ter ferramentas apenas não significa ter previsibilidade. Na prática, muita gente se perde acompanhando métricas que são interessantes, mas que pouco ajudam na tomada de decisão. Aí surgem perguntas que parecem ser importantes, mas que não respondem o que realmente importa. Quantos contatos existem no CRM? Quantas atividades foram feitas? Quantos e-mails foram enviados? Quantas reuniões aconteceram de fato? Tudo isso é útil, mas nenhuma dessas informações isoladas identificam se a operação está saudável. Porque faturamento não é consequência de quantidade, é consequência de processo. Por isso, na minha visão, existem algumas métricas que fazem mais sentido do que outras. A primeira delas é a entrada de oportunidades, porque não existe geração constante de demanda. O problema do próximo trimestre já começou. Muita empresa só se dá conta disso quando o pipeline está vazio. Mas quando isso acontece, normalmente já é tarde. Outra métrica importante é a taxa de conversão entre as etapas do funil. Porque o funil, ele não quebra no final, ele quebra em algum ponto do caminho, você pode identificar onde está o gargalo. Você pode ter muitas oportunidades entrando, mas você precisa medir o quanto dessas oportunidades estão avançando nas etapas. Já em outras vezes, as reuniões acontecem e não se transformam em proposta. E é justamente aí que os gargalos vão aparecendo. Também vale olhar para a velocidade do funil. Quanto tempo uma oportunidade leva para avançar? Quanto tempo ela fica parada? Porque a oportunidade parada não é ativo, ela é risco. Pipeline não é estoque. Pipeline precisa movimento. Outro ponto fundamental é a qualidade dessas oportunidades. Porque volumes sem critério gera uma falsa sensação de segurança. Ter 100 contatos, 100 empresas no pipeline não significa ter 100 oportunidades de negócio. Pode significar apenas um número, 100 nomes ocupando um espaço. E a métrica mais importante de todas é previsibilidade. A empresa consegue olhar para o pipeline e entender o que vai acontecer no próximo mês, no próximo trimestre, nas próximas semanas. Ou tudo depende da expectativa do vendedor. Forecast baseado em esperança não é forecast, é torcida. E gestão não pode ser baseada em torcida, ela precisa ser baseada em dados. No final, o CEO ele não precisa acompanhar 50 indicadores, ele precisa acompanhar aqueles que de fato vão levar ao resultado. Entrada de oportunidades, a qualidade do pipeline, velocidade nas etapas, conversão e previsibilidade. Porque o CRM ele não existe para armazenar informação, ele existe para gerar clareza. E clareza é o que permite crescer sem depender da sorte. Se você abre um CRM e ainda sente que está navegando no escuro, talvez o problema não seja a ferramenta, talvez seja a forma como ela está sendo utilizada. Porque no final, gestão comercial não é acompanhar tudo, é saber exatamente o que merece atenção. Se você sente que você continua terceirizando o seu forecast, acompanhe os nossos conteúdos para saber mais a respeito. Deixa o seu like, compartilha isso com os líderes comerciais e acompanhe o canal. Toda semana nós falamos sobre pré-vendas, prospecção estratégica e crescimento comercial. E a gente se vê no próximo vídeo.